Como eu falei antes, um computador que te atrapalha desempenhar o teu trabalho, ele acaba tirando a tua concentração. Você está ali, uma coisa que você poderia fazer rápido, você vai demorar muito mais. Então, ter um computador... Você não precisa ter um computador excelente, mas você precisa ter um computador mínimo aí, com alguns componentes, para poder editar. Então, o que se considera na hora de montar um computador? A CPU é a parte mais importante do computador, principalmente para edição. Edição, quando você tem um arquivo, ele tem que ficar lendo esse arquivo, ele interpreta números para poder te trazer imagem, então isso é papel do processador. A GPU também faz um papel, mas ele faz um papel secundário, né, nesse sentido. A GPU vai ajudar bastante na hora de exportar. O HD é hoje um dos gargalos ainda do vídeo, porque o vídeo começou a crescer muito o bitrate, você tem 4K, aí o 4K você tem um bitrate muito alto, e o HD faz uma leitura, o bitrate é a taxa de leitura por segundo do arquivo. Então o HD ele ainda tem uma taxa de leitura menor, por exemplo, que o SSD. E os arquivos começaram a ficar com muitos megas por segundo, e o HD começa a não dar conta. E aí a memória RAM também é importante, mas a memória RAM ela não vai dar velocidade, a memória RAM ela dá o gargalo para o computador. Então, a memória RAM ela serve de tipo, os arquivos temporários são jogados na RAM para ler mais rápido. Se você tiver pouca RAM, vai acabar o espaço para ela armazenar aqueles arquivos temporários, e ela vai começar a usar do HD, vai começar a usar do SSD, e acaba ficando mais lento. A memória RAM é muito mais rápida que um HD ou que um SSD. Então, ter muita memória RAM não vai te fazer o computador ficar mais rápido, mas ter pouco vai fazer ele ter esse gargalo de quando encher ele vai ficar lento. E aqui eu estou mostrando o desempenho de um HD. Ele, quem sabe como é um HD dentro, ele é um disco com uma agulha, né? Vamos pegar um vinil. Ele tem um disco e uma agulha, e o disco fica girando e a agulha fica lendo os dados que estão ali no disco. Na parte de fora do HD, a trilha é maior. O tempo de volta vai ser igual, é que nem um ponteiro de relógio. O tempo de volta vai ser igual, aqui ou aqui. A diferença é que aqui você tem uma trilha muito maior e tem muitos mais dados sendo lidos ao mesmo tempo. Na parte de dentro, para fazer a mesma leitura da parte de fora, você tem que gerar muito mais vezes. Por isso que o HD, quando ele está cheio, ele acaba ficando mais lento. Então, o HD é uma coisa para se trabalhar o mais vazio possível. Então, ele trabalhando lá na parte de fora, ele vai ler mais rápido os arquivos do que quando você está com ele muito cheio. Aqui eu tenho esse é um aplicativo da Blackmagic para leitura de HD. Então, aqui você vê, no da esquerda, ele está 0% ocupado. Era um HD que eu formatei. E ele está com uma leitura bem interessante, 187, 195, né? Tipo, é suficiente para editar, inclusive, em 4K isso. Bem tranquilamente. Já o da direita, ele estava 80% ocupado. E aí a velocidade baixou da metade. Então, ó, 80 megabytes por segundo e 90 para leitura. Vê que é muito menos do que quando ele está vazio. E aí qual é a solução nesse caso do HD? Que é o RAID. Eu estou editando aqui num RAID. O RAID é quando você pega dois HDs, ele vira como se fosse um HD só, e ele vai dividir os arquivos nesses dois HDs. Então ele vai fazer leitura e escrita nos dois HDs ao mesmo tempo. Mas por que o RAID? Pô, hoje em dia a gente tem um SSD, né? O RAID ele acaba sendo mais em conta que um SSD. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então assim, o desempenho de um HD normal e esse HD em RAID é ver que ele quase duplica. Ele não duplica exatamente por uma questão de limitação de software, como ele tem que fazer essa organização de leitura, ele não chega a duplicar exatamente. Mas vê que ele vazio, eu fiz o teste dos dois vazios, ele está lendo vazio, o HD sozinho, 187 megabytes por segundo,
escrevendo, desculpa, e lendo 195 megabytes por segundo. Quando você está em RAID, são 2 HDs, o mesmo HD de 3 terabytes, um Seagate Barracuda 64 MB de cache. Você juntou os 2 HDs em RAID, ele quase duplicou, ele foi para 333 megabytes por segundo de escrita e 396 megabytes por segundo de leitura. A leitura quase duplicou, a escrita nem tanto. Então, mas vê que o desempenho é bem melhor e só com HD. E você não precisa ter um HD de 3 TB. Talvez você pode ter, eu tenho 3 HDs de 1 TB. Será que dá para fazer um RAID melhor? Põe 3 HDs em RAID, vai ter mais velocidade ainda que 2 HDs aqui. Então aqui o comparativo com o SSD. O SSD que eu tenho no computador é um normal, um simples, um da Kingston. Não sei o nome dele, acho que é V300, se eu não estou enganado. A leitura do SSD, esse que eu tenho, a leitura é parecida, mas a escrita do SSD é até menor que a do RAID. O RAID está mais rápido que o SSD. Claro, existem SSDs hoje muito mais rápidos que esse que eu tenho. Esse que eu tenho é o do sistema. Mas o preço também vai aumentar. Eu fiz um comparativo aqui embaixo. 1 terabyte de SSD, que seria o que hoje eu precisaria para fazer edição, ele custa mais ou menos o que eu gastei nesses 6 terabytes de RAID. Então, para ver como o SSD, o problema dele ainda é quantidade. Você consegue comprar um SSD normal, e esse SSD de 1 tera que eu falo é um normal ainda, desses de SATA mesmo. Não é nem aquele de pente que é o NVMe, que é muito mais rápido. Esse chega a 3.000, 1.500 de escrita, é bem mais rápido. Mas o RAID ainda é uma solução bem interessante.